Bom dia! Aqui estamos para ouvir, aquilo que Deus tem a falar aos nossos corações. E aquilo que nós vamos ouvir da parte de Deus será algo que vai nos impulsionar, nos ajudar a vencer mais um dia no nome do Senhor Jesus. Pai, nós estamos aqui, Pai, diante do Senhor, diante da Tua santa e gloriosa presença. Pedimos ao Senhor que o Senhor fale conosco e mais, pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, porque nós precisamos entender aquilo que o Senhor fala para nós, para que possamos viver, para que possamos praticar. Então fala conosco, Senhor. Dai-nos o entendimento no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Hoje nós vamos iniciar a nossa leitura aqui no livro de Marcos. Hoje é no capítulo 10. Marcos, capítulo 10, e o versículo é 49. Aqui no Marcos, capítulo 49, não, me perdoa, 46. Aqui no livro de Marcos, no capítulo 10 e o versículo 46, a gente vai conhecer um pouquinho da história do cego de Jericó. Aqui, Jesus vem vindo, de uma jornada, vamos colocar desta maneira, evangelista, a qual ele estava pregando o evangelho e ele estava se direcionando à cruz do Calvário. Ali, anteriormente, ele fala acerca do divórcio. Aí, após, ele fala sobre o jovem rico. E exatamente aqui no 46, ele vai falar sobre o cego de Jericó. Olha o que ele diz. Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó, com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, o filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus estava vindo e, ao chegar, ele ouve um homem gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ali, naquele momento em que ele gritava, ele percebeu que Jesus ele não teve reação nenhuma. E quando nós continuamos lendo o texto, ele grita ainda mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E após alguns instantes de persistência, de insistência, Jesus manda chamar. Entenda que aqui a persistência deste cego Bartimeu fez toda a diferença na vida dele. O fato dele não ter ficado calado fez toda a diferença para que ele fosse chamado. O fato dele ter ouvido falar de Jesus. Perceba que na leitura do texto, aqui quando inicia o versículo 46, a Bíblia ela cita o nome do pai desse rapaz. Olha, depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego. Bartimeu é o cego, entenda, e ele fala: filho de Timeu,
O Bartimeu era filho de Timeu. E por que que nós estamos falando de Timeu? Porque de alguma forma, alguma coisa Timeu fez para que ele fosse identificado aqui nesse texto. Ele diz, Bartimeu. Bartimeu era o cego, mas o Timeu era o pai de Bartimeu. Entenda que quando alguém olha para mim e olha para você, e ele identifica o seu pai, a sua mãe, seu tio, sua tia, seu avô, é porque eles fizeram algo que fez a diferença. Ele é muito claro no texto, cego Bartimeu, filho de Timeu. Timeu fez algo que chamou a atenção. Timeu, ele fez alguma coisa que também foi diferente, porque quando Bartimeu ele começa a ouvir, né, o texto relata que Bartimeu ele ouviu falar que Jesus ia passar, que Jesus estava passando, porque ele não estava vendo, ele era cego, mas ele ouvia. Então ele ouviu barulhos, porque onde Jesus estava, sempre havia uma grande multidão atrás de Jesus, para ouvir os ensinamentos dele, para ouvir a palavra dele. Eu entendo que Timeu, o pai de Bartimeu, ele ouviu a palavra de Deus e ele também, em algum momento na vida dele, ele tomou uma atitude. Ele tomou uma decisão de fazer algo para Jesus. Porque se isso não tivesse acontecido, o nome dele não teria sido citado aqui. Entenda que quando alguém nos aponta, pode até dizer o nosso nome, mas dá uma referência de uma terceira pessoa. O Bartimeu é filho do Timeu. Às vezes a pessoa pode não conhecer o Bartimeu, mas conhece o Timeu, que é o pai dele. Muitas vezes as pessoas não conhecem a Eliene, mas Jesus conhece. E quem faz a diferença é Jesus. Entenda que muitas vezes as pessoas podem não conhecer você. As pessoas muitas vezes podem até não entender você. Mas nós precisamos acreditar e crer. Jesus nos conhece. Ele tem um plano para nós. Ele sabe o que é melhor para nós. E quando Ele nos pede para fazer algo e nós damos ouvido, tudo muda na nossa vida. O cego, ele era conhecido. Ele estava sempre ali, à beira do caminho. Nós precisamos entender que aquele que vive à beira do caminho, ele vive pedindo esmola. A Bíblia diz que Deus ele tem o melhor para os filhos dele. Nós somos os filhos de Deus. Nós é que temos o melhor, porque Deus já nos deu. Mas muitas vezes nós não desfrutamos desse melhor porque nós não damos ouvido à voz de Deus. Bartimeu deu ouvido. Bartimeu ele deu ouvido à voz de Deus. E quando ele ouviu dizer que Jesus estava passando, ele se levantou. Ele se posicionou. E ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele, percebendo que Jesus não estava ouvindo, ele gritava ainda mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
Você entende no decorrer do texto que as pessoas estavam incomodadas com o grito de Bartimeu. E Bartimeu, ele grita ainda mais alto, ele não está nem aí porque as pessoas estão falando. Ele não está nem aí porque as pessoas estão mandando ele se calar. Porque o que ele quer agora é ouvir Jesus chamá-lo. O que ele quer agora é chamar a atenção de Jesus. Com certeza seu pai fez a mesma coisa. Aqui o texto não relata se Timeu, o pai de Bartimeu, ele era cego. Aqui o texto não relata. Mas aqui o nome de Timeu aparece. Se o nome dele apareceu, ele fez alguma coisa notória para que o nome dele fosse colocado aqui. O cego Bartimeu, ele é filho de Timeu. Sabe o Timeu? Pois é, aqui não relata o que Timeu fez. Mas uma coisa eu creio, eu tenho certeza, Timeu também, ele tomou uma atitude, ele se posicionou e ele fez algo de diferente para chamar a atenção de Jesus, para ele ter sido mencionado aqui. Eu e você temos que entender, quando nós escolhemos ouvir a voz de Deus, quando nós escolhemos seguir a Jesus, nós seremos exemplo. O nosso nome será citado em algum momento, em algum lugar, para que aquilo possa ajudar alguém, para que aquilo possa servir de força, para alguém se levantar e também chamar a atenção de Jesus. Ao decorrer da leitura, a gente percebe que quando Jesus ouviu aquele cego Bartimeu, filho de Timeu, gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus mandou chamar. Jesus estava indo em direção à cruz do Calvário, mas isso não impediu Jesus de parar e mandar chamar aquele cego que gritava o nome de Jesus, que pedia para que Jesus tivesse misericórdia dele. Quando a gente clama a Deus, quando a gente clama pela misericórdia de Jesus, nós movemos a compaixão no coração de Jesus. E ele não resiste um coração contrito. Porque quando nós pedimos, Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, me ajuda. Tem misericórdia da minha vida. Tem misericórdia da minha alma. Tem misericórdia, Senhor, da minha casa, da minha família. Isso é um coração contrito. Isto é um coração quebrantado. Isso é um coração arrependido. Isso é um coração demonstrando para Deus a plenitude dele, a maioral dele. Isso é um coração dizendo: oh, eu sei que o Senhor é tão lindo, que o Senhor é tão grande. O Senhor é um Deus de misericórdia, então tenha misericórdia de mim. Isso é um clamor de um coração quebrantado, pedindo ao Senhor que tenha misericórdia. E você pode ter certeza que quando você clama a misericórdia de Deus, ela vem na sua vida, como ela veio para Bartimeu, como ela veio para Timeu, porque Timeu também pediu a misericórdia de Deus, porque se ele não tivesse pedido o nome dele, não estaria aqui. Foram exemplos. Sempre que você estiver com os olhos espirituais fechados, estiver se sentindo cego, se estiver se sentindo cansado, se estiver se sentindo sobrecarregado, a palavra de Deus, ela nos ensina que nós devemos ir até Jesus. Mas se você não conseguir ir até Jesus, clame a Ele. Grite pela misericórdia dEle e Ele vai parar. Ele vai olhar para você. E se você não conseguir caminhar sozinho, Ele vai mandar alguém ir te buscar. Jesus nunca está só. Ele vinha com os discípulos.
E ele disse para os discípulos, que era para os discípulos irem buscar aquele cego. E os discípulos foram lá buscar aquele cego. A gente entende que ele estava há tanto tempo ali no meio do caminho, esmolando, que ele já não sentia mais força. Muitas vezes a gente não sente mais ânimo, a gente não sente mais vontade de orar, a gente não sente mais vontade de buscar, mas entenda, precisamos nos esforçar. Insistência, persistência é o que Deus quer de mim e de você. Foi algo que o cego grudou com ele no coração, a persistência, a insistência. Quando as pessoas diziam, fica quieto aí que você está gritando demais. Aí que ele gritava ainda mais alto, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não se importou, que ele não estava tendo força para ir buscar e colocar as mãos em Jesus. Ele não se importou com o que as pessoas estavam dizendo acerca dele. Ele colocou no coração dele, eu vou me levantar, eu vou sair da beira do caminho, porque eu preciso estar no caminho, que é a palavra. Eu não posso estar à beira do caminho. Mas mesmo quando eu estou à beira do caminho, eu clamo pela misericórdia de Deus. Ele para me atender. Ele pode estar indo para a cruz, ele pode estar indo para onde for. Que quando eu clamo a Ele, peço a misericórdia dEle, Ele vai me ouvir, você pode ter certeza que vai. Olha o que diz aqui em Mateus, no capítulo 7, o versículo também é o 7. Ele diz assim, pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. Entenda que ele diz, olha, se você me buscar, você vai me encontrar. Se você pedir algo para mim, você vai receber. Se você bater na porta que está fechada, essa porta vai se abrir. Saia da beira do caminho e tudo que você pedir a Deus, em nome de Jesus, Ele vai te conceder. A única coisa que o nosso Deus não quer é que nós fiquemos à beira do caminho. Porque quando ficamos à beira do caminho, nós vamos ficar pedindo esmola. E a Bíblia é bem clara, ela diz que Deus ele nos fez para ser cabeça e não cauda. A cabeça é para estar por cima e não para ser pisado. Mas precisamos ter um entendimento muito grande. Deus ele não nos torna a cabeça para pisarmos nas pessoas. Deus ele nos torna a cabeça para servirmos as pessoas, para ajudarmos as pessoas. Toda vez que nós buscamos a Deus, que nós clamamos a misericórdia dele, que nós pedimos algo para Deus, Ele vai nos atender. Ele vai nos mostrar qual que é o lugar a qual Ele quer que estejamos, que é o lugar de cabeça. Mas não para pisar nas pessoas, não para maltratar as pessoas, mas para servir, porque Jesus, Ele veio para servir. E aquele que quer se parecer com Cristo, ele precisa servir e não ser servido. Aquele que quer realmente sair da beira do caminho e entrar no caminho que é a palavra, ele não pode querer ser servido. Ele precisa servir a Deus e servir as pessoas a qual precisam. Quantas são as pessoas que estão vendo, mas estão cegas? Quantas são as pessoas que estão ouvindo, mas estão surdas? Quantas são as pessoas que estão andando, mas são paralíticas? Por quê? Espiritualmente não têm o entendimento,
espiritualmente estão à beira do caminho, porque não buscam o conhecimento da palavra, muitas vezes não se preocupa, muitas vezes não tem interesse, mas entenda, enquanto estivermos à beira do caminho, sem ter interesse de conhecer a Deus, sem ter interesse de buscar a Deus, estaremos cegos, mesmo tendo visão, estaremos cegos, estaremos surdos, mesmo ouvindo, estaremos paralíticos, mesmo andando. Porque quem traz a transformação, quem traz a diferença, quem traz a vida para a nossa vida é Jesus. Ele que traz a vida. É Ele que traz a cura, é Ele que traz a salvação. No livro de Romanos, no capítulo 10, no versículo 13, ele diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar. Não tem acepção de pessoas para Deus. Todos somos iguais. Qualquer um de nós, independente da nossa situação, independente daquilo que porventura podemos ter cometido, não importa. Se você pedir perdão para Ele, Ele é fiel e justo para te perdoar. Se você invocar o nome dEle, Ele vai te perdoar. E Ele vai liberar sobre a sua vida tudo aquilo que Ele tem para você. E Ele vai mostrar para você que o que Ele tem para você não é esmola. Ele tem o melhor. A Bíblia nos diz que o melhor de Deus é para os filhos dele. Os filhos de Deus é aqueles que obedecem a palavra, é aquele que anda na palavra, é aquele que vive a palavra, é aquele que serve a palavra. Que eu e você possamos clamar a misericórdia de Deus todos os dias na nossa vida, para que possamos ser servos e não ser servidos. Que o Espírito Santo fale mais ao teu coração. Oh Deus, obrigada, Senhor. Obrigado por nos ensinar que em meio à majestade do Senhor, em meio à grandeza do Senhor, o Senhor veio para servir. Oh Deus, o Senhor, um Deus tão lindo, tão maravilhoso, veio para servir e nos ensina que nós estamos aqui para servir ao Senhor. Oh Deus, e que quando clamamos a misericórdia do Senhor, ela vem na nossa vida, oh Pai. Obrigada, Senhor. Obrigado pela tua misericórdia. Obrigada, Senhor, porque é através da tua misericórdia que o Senhor abre o meu entendimento. Quando eu clamo a misericórdia do Senhor, o Senhor me tira do meio, da beira do caminho e me coloca no centro da tua vontade, ó Pai. Quantos são aqueles que não querem mais viver à beira do caminho, Senhor? Oh Deus, e o Senhor está dando entendimento para que saia à beira do caminho, para que se coloque nas mãos do Senhor, para que se coloque como servo do Senhor, Pai. Sabemos que muitos estão cansados, muitos estão sobrecarregados e não conhecem a palavra do Senhor, Deus, que diz: vinde a mim os cansados, os sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Oh Jesus, obrigada. Obrigada porque o Senhor está de braços abertos para aliviar aquele que está cansado, aquele que não aguenta mais pedir esmola. Oh, Jesus, que o Senhor venha abraçar essa pessoa, Senhor, que hoje entendeu que o Senhor não a trouxe neste mundo para pedir esmola, mas que o Senhor a trouxe nesse mundo para glorificar ao Senhor através do corpo dela, através da vida dela, através da persistência dela. Oh Deus, todos aqueles que perseveram na fé, eles herdarão a vitória do Senhor. E que possamos, Pai, neste dia nos levantar, sair da beira do caminho e clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Oh Pai, a misericórdia do Senhor virá. Eu creio, Pai, virá na vida de todos aqueles que clamar pela misericórdia do Senhor. A porta será aberta, os pedidos serão atendidos, a vida vai mudar. Oh Deus, elas irão te servir, Pai, farão a tua vontade. Eu creio, Pai, no nome de Jesus. Oh Deus, obrigada por tudo, Pai. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus.
Glória a Deus.